Pronto. Essas gravações, professor, tá lá no. Aquela. Na. Que você me falou. Estarão lá disponíveis no YouTube, né? Agora deixa eu ver se tiver alguém na outra sala, né? Porque ainda está tendo esse problema, que tem alguns que estão indo para o Meet, né? Para o Meets, né? Google Meet. Oh, meu Deus. Bom, lá não tem ninguém. Então tá, gente. O que eu vou mostrar olhar hoje, basicamente? Um conceito que, de certa maneira, ele é bem importante na área de robótica, muito importante na área de sistemas robóticos em geral, que tem a ver com as restrições cinemáticas, né, de velocidade, né? E isso certamente tem a ver com a configuração do sistema, né? E de acordo com a última aula, né, a configuração do sistema tem a ver com os graus de liberdade, que é a dimensão do espaço de configurações, e também sabemos, né, que a configuração pues, vai depender também do tipo de articulações que a gente tiver, né, no sistema robótico. Então, falando de sistemas baseados em juntas, como foi a explicação que eu di na aula anterior, cada junta vai ter um tipo de movimento, vai ter um número de restrições e isso em conjunto com as outras juntas vai dar em total, né, um, um número de graus de liberdade, certo? Entendendo por graus de liberdade digamos, aquelas direções que são livres para executar um movimento. Por isso, graus de liberdade, né? Coincidências que os graus de liberdade são igual em número à dimensão do espaço de configuração. E foi mais ou menos por aí que a gente terminou a aula anterior, certo? Lembrando que o espaço de configuração é um manifold, uma superfície, certo? E que essa superfície, evidentemente, vai estar acompanhada de todo esse arcabouço teórico, né? Relacionado com superfícies em N dimensões, né? Nesse caso, N dimensões aí seria o mesmo que o número de graus de liberdade, certo? Bom, e evidentemente, quando a gente fala da configuração, estamos associando o quê? A essa configuração um tipo de movimento que exista dentro do espaço de configurações, né? Que seja compatível, né? Então, vamos começar por desenhar bem isso aqui, né? Então, a maneira de observação, né? A gente viu na aula anterior, né? Se eu tenho, por exemplo, um espaço de configuração como esse aqui, né? Podemos, inclusive, aqui modificar um pouco, tá? Só para deixar claro que eu tenho um espaço de configuração, né? De acordo com a aula anterior, isso aqui tem dimensão 2, né? Isso, em outras palavras, é o quê? Os graus de liberdade. Dimensão 2 significa o quê? Grau de liberdade, nesse caso. Então, isso poderia ser... bom, eu estou dizendo que isso aí é, evidentemente, a dimensão da quê? Da superfície, né? Então, eu vou ter, né? Qualquer movimento que eu executar nesse espaço de configuração, né? Qualquer movimento, né? Significa um movimento coerente, né? Com esse espaço de configuração, certo? Então, basicamente, aí foi onde terminamos nossa aula anterior e chamamos isso aqui de quê? De superfície, né? Só que, obviamente, a superfície pode ter dimensão, superfície com dimensão
DOF, sendo que DOF é os graus de liberdade do meu sistema robótico. Essa superfície aqui é um toroide, né? A maneira de exemplo, isso aí é o quê? Toroide, né? Sabemos que desse toroide temos uma trajetória que vai estar composta de duas dimensões, porque os graus de liberdade são dois, né? Então, se eu estou aqui, por exemplo, nessa trajetória, nesse ponto, esse ponto vai ser descrito por duas coordenadas, porque tem 2 graus de liberdade, certo? E pelo fato de ser uma superfície, pues a gente estende isso para DOFs muito maiores que 3, né? Então, aí a gente começa a utilizar o conceito de manifold, né? Manifold. E esse conceito também falei na última aula, né? A aula que está gravada lá no YouTube. Então, pronto. E hoje, o que vamos a fazer? Hoje vamos a nos questionar se, estando aqui, qualquer trajetória que pertença a esse espaço, a essa superfície, né? A esse manifold, se qualquer trajetória que eu execute pode ser executada a qualquer velocidade, tipo a 2 metros por segundo ou a 1000 metros por segundo. Uma coisa assim bem surreal, tá? Mas essa seria a minha pergunta. Então, será que existe uma restrição sobre as velocidades quando eu executo uma trajetória dentro desse espaço? Essa seria a pergunta do dia de hoje, e é isso que a gente vai entender. A resposta a essa pergunta é o que conhecemos como restrições cinemáticas de velocidade, né? Tá todo mundo me escutando aí, ok? Tô sim, professor. Ok, ok. Então tá. Então vamos dar continuidade, né? Então a pergunta de hoje seria sobre as restrições de movimento, certo? Porque continua sendo restrições de movimento, velocidade e posição, né? As restrições de posição, de certa maneira, a gente já mais ou menos tem uma noção com o que eu falei na aula anterior. Por quê? Porque cada subespaço, né? Cada subespaço vetorial, né? Ele é invariante, certo? E é sobre esse subespaço que eu posso executar movimentos, né? O número de subespaços invariantes associados a cada junta é o que vai, independentes, é o que vai me dar o quê? O grau de liberdade de cada junta. Então, de certa maneira, eu já tenho uma noção das restrições do movimento a partir das restrições de cada junta. Só que hoje eu estou questionando as restrições de movimento em termos de velocidade, né? E é isso aí, né? Eu posso saber como me movimentar, certo? Tipo, e para onde eu me vou movimentar, né? Então, são essas duas coisas. Para onde eu vou e como. Para onde, a posição, certo? É isso, eu, de certa maneira, conheço. E como eu faço, é o mesmo que você perguntar a que velocidade, né? Então, para isso, evidentemente, vamos ter que partir do mesmo problema da configuração cinemática. Então, cada sistema robótico ele vai ter uma configuração que é decorrente do conjunto de juntas, né, que ele tem. Por isso é conhecido como espaço de configuração, né? Porque se você tiver um robô com duas juntas universais, não é o mesmo que ter um robô com duas juntas esféricas ou duas juntas de revolução. O espaço de configuração se torna, nesse caso, diferente. Esse toroide aqui, por exemplo, é a união de quê? É a união de, como eu falei na aula anterior, a esfera de dimensão 1, produto cartesiano com a esfera de dimensão 1. Ou seja, isso aqui é o mesmo que um círculo que eu posso percorrer, certo? Produto cartesiano com outro círculo que eu posso percorrer. O produto cruz disso aí vai terminar dando o quê? Um toroide, que é isso aqui, o que está em verde, né? Que robô poderia ser esse? Pois um robô, isso aqui quantas dimensões tem? Um círculo. Se você estiver aqui parado nesse círculo, quantas dimensões você tem? Uma. Ou seja que cada círculo contribui com uma dimensão. Evidentemente, né? Estou dizendo aqui, ó, esse é um esfera de dimensão 1. Então, pronto, aqui tem uma dimensão, aqui também tem uma dimensão. Se eu tenho uma dimensão para cada círculo, então o toroide tem que ter dimensão 2, né?
E aí está, né? Se eu estou, por exemplo, aqui, sobre essa linha verde, eu posso ir para aqui, depois descer, fazer alguma trajetória doida aqui, vou para aqui, vou por lá embaixo, até dar a volta, vou subir aqui, aí vou para aqui, para o extremo, pá, desço, pego essa linha azul, enfim, qualquer trajetória dentro dele e que respeite esses movimentos circulares, automaticamente é uma trajetória dentro do espaço de configurações, certo? Um robô que poderia ser exemplo disso aí é o... Aqui tem uma junta de revolução e aqui vai ter uma outra junta de revolução. Pronto. Um exemplo de um robô com duas juntas de revolução que vai ter um espaço de configuração como esse aqui, certo? Então, que fique claro isso. E então, aonde que eu quero chegar hoje? Eu quero questionar não somente essas trajetórias, né, se existem ou não existem, como também como executar essa trajetória, ou seja, com que restrições de velocidade, né? Ou seja, não posso me movimentar a qualquer velocidade, tenho restrições. Olha, para entender esse assunto aí e não ficar muito aéreo, eu vou utilizar hoje essa ferramenta aqui, que é o Coppelia Sim, né? Na verdade, eu sempre chamo de VRAP, inclusive na aula anterior, na que está gravada, eu falei de VRAP, mas na verdade o VRAP e o Coppelia Sim já são a mesma coisa hoje em dia, então vamos ter que chamar as coisas pelo nome. Hoje é Coppelia Sim, tá? O Coppelia Sim, ele é uma ferramenta que nos permite simular, né, os robôs, né, tem alguns aqui já modelos prontos, né, mas onde que vem a questão, onde vem a parte interessante, pelo menos para essa disciplina aqui, é que eu posso estudar algumas coisas, né, que intuitivamente, com a imaginação, talvez pode ser complexo para uns, né, e aqui essa plataforma pode ajudar, inclusive, a reforçar esses assuntos que não é bom ficar só na imaginação. Então, essa plataforma é interessante por isso. Então, hoje eu vou trabalhar com ela um pouquinho, só para ter uma noção do que seria as restrições cinemáticas de velocidade. E como já falei, dependem de quê? Da configuração. Então, vamos montar aqui um robô, um rascunho, né, de um robô, né? Evidentemente, aqui já tem robôs prontos, por exemplo, esse aqui, ó, né? Esse é um robô aqui de uma junta de revolução aqui. Vou pegar aqui. Aqui tem uma junta de revolução, né? Aqui tem uma outra junta de revolução e aqui tem uma junta prismática. O que sabemos? A junta de revolução tem um grau de liberdade, essa aqui também um grau de liberdade pelo fato de ser uma junta de revolução e uma junta prismática que é um movimento, digamos assim, vertical nesse caso, mas é um movimento, é um deslocamento, né? E isso equivale a um grau de liberdade também, certo? Assumimos que as juntas estão em que espaço? Em um espaço tridimensional. Pelo que falei na aula anterior, toda junta no espaço tridimensional deve ter máximo 6 graus de liberdade. Ou seja, por uma simples revisão, né? Já que essa junta aqui tem um grau de liberdade, então tem 5 movimentos restritos, né? Aqui eu tenho uma junta de um grau de liberdade, que é a de revolução, e tenho então 5 movimentos restritos, porque se o máximo são 6, então eu tenho que ter um que é o que funciona e outros 5 que estão totalmente restritos, né? E o mesmo acontece com isso aqui, é uma prismática, tem um grau de liberdade, logo ela tem que ter 5, né, possíveis movimentos totalmente restritos, né? Bom, isso aqui foi um exemplo, né, mostrando para vocês que aqui tem outro modelo de robô, diferente dos que eu mostrei na aula anterior, né? E aonde é que eu quero chegar com isso? Hoje vamos tentar entender digamos assim, o que seria uma restrição cinemática, né? E finalizar com a formulação da restrição Pfaffiana, né? Que seria como uma forma, digamos assim, compacta, matricial, onde você consegue explicar que tão, digamos assim, que enquanto o espaço de configurações termina sendo reduzido pelo fato dessas restrições, né? Então, e o interessante disso é que essas restrições vão depender da velocidade das juntas, né? Então vamos
Vamos fazer um exemplo aqui. Vou apagar esse robô aqui, porque não é o que eu queria. Só queria mostrar aí, só para relembrar algumas coisas que falei na aula anterior, tá? Agora eu vou trazer aqui um cubo, né? Vou adicionar aqui uma forma primitiva, vou adicionar um cubo, tá? Vou colocar ele aqui, pronto, certo? Propriedades dele, a gente vai aqui no cubo, marca aqui, onde diz common, perdão, não, forma, propriedades dinâmicas, e aqui colocamos, ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, significa que ele tem peso, a gravidade vai ter um efeito sobre ele. Se ele é reativo, então seguramente ele não vai cair, né? Não vai atravessar, né, o chão. Vamos ver isso aqui. Eu dou simulação, ele está aí, né? Se eu tiro essa propriedade aqui reativo e dou play, ele cai, vai para o infinito, né? Porque basicamente ele, por não ser reativo, ele não tem contato com nada, né? Mas como ele é dinâmico, olha a combinação, dinâmico e não reativo. Ou seja, dinâmico significa, em outras palavras, que ele tem massa, que a gravidade, a aceleração gravitacional existe, então ele vai ter um peso e ele tende a cair, a menos que exista uma superfície com a qual ele vai ter um contato. Só que pelo fato de eu desmarcar isso aqui, automaticamente ele, quando eu desmarco, ele já não tem contato com as coisas, então ele atravessa o chão, né? Então é só para ter noção disso. Agora marquei, ele está aí, né? É mais, vamos por um momento, vamos aqui, trasladar ele com relação ao marco global em Y, em C, perdão, em C. Aliás, deixa eu... Trasladei, pronto. Deixei ele aí. Aí quando eu faço isso e dou play, ele tende a cair, mas bate com o chão. Se eu boto ele não reativo e dinâmico, então ele atravessa o chão. Se eu agora boto ele reativo e não dinâmico, quando eu tiro as propriedades dinâmicas, então ele não pesa, ele não tem força que atue sobre ele, etc. Então, quando eu dou play, ele fica aí, estático. Então, essas combinações são importantes, porque querendo ou não, em algum momento, quando você for fazer a lista, que lá você vai ter que fazer um rascunho de algum sistema, você pode levar em consideração isso, né? Aquilo que não é dinâmico é porque é estático, evidentemente, e foi o que aconteceu, né? Eu tirei as propriedades dinâmicas e ele ficou aí, no ar, como se fosse uma peça imóvel, né? Que não pode, que ninguém pode alterar sua posição, né? Vamos voltar aqui para a situação anterior. Pronto. Bom, deixamos o cubo aí na posição que estava. E agora vou fazer o quê? Eu vou trazer um outro cubo. Vamos colocar um nome para isso. Vamos colocar aqui, sei lá, link. Vamos colocar L0. L0. Certo? Pronto. Damos um nome para ele. Eu vou fechar isso aqui, né? E o que a gente vai fazer? Vamos fazer um estudo do que seria uma restrição, né, de velocidade a partir da configuração. Então, eu vou criar uma configuração aqui agora, né? Então, vamos deixar esse cubo aqui como um cubo estático, assim, do jeito que está, e reativo, de tal maneira que ele, se alguma coisa bater com ele vai ter que, não, ele não pode ser ultrapassado, em outras palavras. Quando ele é reativo, é porque ele não é ultrapassado por outra peça, né? Agora eu vou adicionar a ele, né, uma junta de revolução. Então aqui vem adicionar junta de revolução, certo? Observem que a junta ela está aqui, só que como o cubo está nessa posição, fica parecendo, né, que a junta não está, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar ele um pouquinho. Aí está a junta, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa junta aqui, na parte superior do cubo. Aí é somente um jogo de
deslocamentos e rotação. Então, eu vou deslocar ele com relação a essa aqui, né? Então, eu posso fazer o quê? Olha bem, espero que prestem atenção nisso aqui, embora essa aula vá ficar gravada, né? Essa junta eu vou arrastar aqui e vou colocar aqui sobre L0A. Vai criar uma relação pai-filho, que é o que eu digo, né? LA0 contém agora a junta de revolução. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, agora sim, deslocar, trasladar, perdão, com relação ao pai. Aí ele vai. Então, eu vou colocar agora um valor um pouco menor, menos 0,01, e vou começar a descer aqui, ó. Eu vou rotar ainda com relação ao próprio eixo, pode ser, mas ao próprio eixo, observem que tem essa peça aí, essa junta, ela tem, aqui vamos, observem que a junta, ela tem um eixo, que pela cor dá para ver que é o que? O Y, né? Então eu vou rotar essa junta com relação ao seu próprio marco, com relação a Y, certo? Mas com mouse, nossa, eu vou fazer uma rotação melhor com números aqui. Próprio marco com relação a quem? A Y. Então vamos rotar ela a 90 graus. E aí está. Agora vamos descer ela, né? Com relação a quem? Podemos fazer uma traslação agora dele, dessa junta, com relação ao próprio marco na direção de quem? De aquela seta vermelha representa o eixo X, né? Dele. Então, com relação a ele mesmo em X. Vamos colocar aqui menos 0,01. Perdão, mais, né? Aí, ficou parecendo que ela entrou, não tem problema, certo? Se eu dou play aqui, certo? O Q, ele é estático, a junta, ela não tem como ser modificadas as propriedades, né? Observem que aqui, por exemplo, aqui inclusive aparece um simbolinho de advertência, mas já vou explicar qual é o problema disso, né? Mas aí já ficou claro, né? Tipo, eu coloquei essa junta aí e pronto. É assim que funciona. No Copel é assim, é bem intuitivo. Você não precisa se preocupar com que, por exemplo, existiu isso aqui, ó. Eu coloquei a junta, ela atravessou o material, né? Não, tudo bem. O que não pode acontecer é durante a simulação, um material, um cubo, atravessar esse outro cubo aqui. Não tem como, né? Não tem como. Por quê? Porque esse cubo aqui é reativo, né? E todas essas coisas são reativas. Então, obviamente, aqui no Copel assim, tudo aquilo que você fizer, a grande maioria das coisas, pelo menos para entender o que seria movimento de corpos rígidos, tem a ver com corpos reativos, né? Ou seja, corpos que não podem ser atravessados, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou agora subir deslocar ele um pouco com o próprio marco em Incept, né? Não, positivo, para que fique bem centrado, tá? Com relação a Y, um pouco mais aqui, menos 0,01, que fique centrado, pronto. Ah, eu fiz esse movimento, esse ajuste eu fiz enquanto estava com o play, né? Então, por isso ele não ficou agora. Vamos fazer de novo aqui. Com relação a C, com relação a Y, pronto, agora ficou, certo? Basicamente isso, né? Juntas, elas não têm, no Copel assim, elas não vão ser interpretadas como corpos que possuem dinâmica, que possuem peso, não. No Copel assim, elas são como uns motorzinhos que você imagina que eles estão aí, mas eles não têm propriedades de peso, propriedades relacionadas com a própria estrutura, por exemplo, de um motor real, que tem peso, que tem vibração, pouca coisa, né? Aqui não, aqui você na verdade não leva em consideração isso, assim, daquele jeito, né? Tem como, mas aqui tem uma jogada para isso. A jogada é o seguinte, isso aqui é rígido, né? É reativo, certo? E é estático. Beleza. Agora, essa junta aqui, se eu vou dar play, aparece isso aqui, ó. Essa advertência, né? Esse simbolinho aqui. Esse simbolinho tem a ver o quê? Essa junta aqui, ela vai se movimentar.
se você dá 2 cliques aqui no símbolo da junta, você vê que aparece isso aqui, ó, junta e command, né? Existem propriedades dinâmicas dela. Essas propriedades dinâmicas, como eu falei, não tem a ver com o peso, essas coisas. Tem a ver com movimento. Então, ele assume que você tem um motor e vai habilitar o motor. Pronto. Quando você habilita o motor, né? Você assume que isso aqui em algum momento vai se movimentar, né? Essa junta, né? Aí o que a gente pode fazer é configurar outras coisas dela aqui, né? E diz que não está dinamicamente habilitado, mas deve ser por isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não está dinamicamente habilitado. Bom, vamos prosseguir, mas geralmente isso aqui já era suficiente, né? Bom, vamos colocar agora um outro cubo, certo? Adicionar uma outra forma. Eu vou colocar um cilindro aqui, certo? Um cilindro de... Vamos colocar aqui 2. Pronto. Esse cilindro eu vou colocar associado à junta, certo? Vamos ver se agora vai. Aí, agora sim, era isso mesmo. Agora tiro aquele problema porque eu tinha configurado a junta, mas a junta ela estava sem nenhum corpo ligado a ela, somente aquele corpo estático, né? Então, o que que acontece agora? Eu vou colocar aqui um L1, aqui, L1, certo? Mais uma vez, agora sim, vou aqui na junta, propriedades dinâmicas, eu habilitei somente o motor. Isso aqui, por enquanto, não estou dizendo o que é isso. Acho que na aula anterior eu falei um pouco sobre essa parte aqui, propriedades do controle, mas se não, eu falo daqui a pouco. Pronto, aí está a junta. Agora, esse link aqui é o outro que vai ligado ao outro extremo da junta, né? Inclusive aqui eu vou colocar junta, vamos colocar aqui J1, junta 1, né? Colocar junta 1, certo? L1, certo? Está associado a essa junta 1. Se eu movimento a junta, eu espero que L1 também se movimente, porque L1 é filho de J1. Tudo que faz J1 vai ser evidenciado em L1. Então, vamos ver isso, né? Eu posso vir aqui, 2 cliques aqui, e coloco uma posição, sei lá, aqui, 45 graus. Aí, ó. Movimentei a junta e automaticamente L1 também. Vou colocar 0 agora. Pronto, beleza. Agora, o que mais podemos fazer aqui, gente? Só ajeitar um pouco, né? Vamos ajeitar aqui um pouco a geometria dele, sem manter as proporções. Olha que cada passo aqui é interessante. Se eu deixo Kit Proportions, ele vai manter. Se eu modifico X, ele modifica Y e Z de acordo com essa modificação. Mas eu não quero. Eu quero modificar um independentemente do outro. Então, vamos modificar somente XY, que seria o mesmo que 0.5. Não, vamos colocar 0.05. Aí. E apliquemos aí. Fica melhor. E agora vamos fazer o que? Vamos deslocar um pouquinho, né? Esse cilindro com relação aqui a ele mesmo, né? Em X, um pouquinho só. Em Y, um pouquinho só. E em C, um pouquinho para cima. Opa, me passei. Né? Vou descer um pouco só. Bom, esperemos que aí fique legal, tá? Bom, ficou mais ou menos, né? Então, para não ficar muito
Aí. Aí, pronto. Então, agora sim fica mais fácil observar que se eu modifico a posição aqui, por exemplo, 90, pum, certo? Só que observem uma coisa aqui, ó. Esse cubo aqui, esse cubo aqui, né, ele é reativo, né? Esse cilindro aqui, ele é o quê? Ele é reativo também e dinâmico. Nossa, mas então o que eu disse não condiz. Eu disse que se esse cubo aqui ele é reativo, nada poderia atravessá-lo. E eu estou vendo aqui que o cilindro está atravessando ele. Em outras palavras, não é válido o que eu disse, não, é válido. Só que aqui estamos em modo de edição. Quando você dá o play, isso já não vai ser assim. Porque no play você já coloca o pacote de físicas a operar, né? E nesse momento de operação do pacote de físicas é onde ele realmente vai verificar como se configurou cada peça. Se é reativa, então não vai ter como esse cubo aí, esse cilindro, atravessar. Eu vou fazer um teste aqui já. E vamos ver isso aí. Tipo, vou pegar a junta aqui, vou colocar ela em 0. Pronto. Eu vou dar um play. Pronto. Agora, durante o play, né? Certo? Aí eu vou pegar a junta e vou movimentar ela. Aí eu vou movimentar ela, sei lá, 45. Ah, peraí, foi mal. Foi mal por quê? Porque eu estou colocando aqui uma posição, mas eu não habilitei o controle de posição, né? Certo? Então vamos lá de novo. Agora sim. Vamos colocar aqui, certo? E eu vou colocar aqui 0. Pronto. Agora eu vou colocar aqui 10 graus. Aí, habilitei, né? Vamos a colocar aqui agora uns 15 graus. Aí ele movimentou 15. Vamos colocar aqui uns 23. Aí ele movimenta, mas observem que quanto mais eu vou girando essa junta, o cubo que está lá, ele consegue se movimentar. ¿Por quê? Porque é normal, né? Tipo, existe uma energia potencial associada a esse membro aqui que está quase já, né, em uma posição que não favorece a estabilidade, então ele tende a se movimentar. Então, vou colocar aqui 45. Ele já não se movimenta. Aí vou colocar agora 50. Opa, eu botei um valor aqui que não era. Botei menos algo. Foi acidental aqui, né? Eu vou colocar de novo, habilitar o motor o controle de posição. Vou colocar aqui 43. Pronto. Aí ele caiu. Vejamos agora outra posição, né? Vejamos 10. Vejamos 30, né? Observem que quando eu faço isso, ele já entra em contato com o cubo. Se eu boto 45, ele deveria girar mais, né? Mas ele não vai. Por quê? Porque essa peça e essa peça aqui são ambas reativas, né? Então, como são reativas, essa peça aqui, por mais que a junta queira se movimentar, essa peça não deixa. Por quê? Porque tem um contato aqui, certo? Então, é óbvio que é isso que aconteceria na prática, né? Tipo, esse link não poderia se movimentar mais porque existe uma outra peça que tem força reativa, né? Evitando assim que o movimento seja executado, um movimento associado aos 45, né? Certo? Então, vou colocar aqui 50, para ver, também não dá. Vou colocar aqui 90, também não dá em nada. Pronto, agora eu vou colocar 0, aí sim, né? Vou colocar 5, movimenta, vou colocar 12,5. Né? Então está claro, né, que a questão de corpos reativos e não está bem claro no Copel assim, né? Bom, já coloquei uma base fixa, né? Um link L1, certo? E eu quero colocar agora nesse extremo desse link uma outra junta. Então eu posso fazer o quê? Ctrl+C, Ctrl+V da junta.
criando um J2 e vou colocar aqui em L1 e vou deslocar ele para cima em C sobre o seu próprio marco. Vou colocar aqui. Opa, não era isso. Não era em C, era em Y, se não estou equivocado, era em, também não, está com outra posição aqui, em X. Vou colocar ele aqui nesse extremo, certo? Vou colocar ele bem perto da junta. Pronto. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar outro link, igualzinho a esse aqui. E vamos colocar em J2. Vamos a... Aqui seria em C positivo. Opa. A ideia aqui, na verdade, é o quê? Que eu vou criar uma cadeia cinemática, né? Certo? Vou criar uma cadeia cinemática, que é o que a gente conhece de cadeia cinemática aberta, né? Até o momento, né? Aí eu vou fazer o que? Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Pronto. E aí está, né? Configuração dessa junta. Eu copiei e colei, né? Continuar dando as mesmas coisas, né? Então, habilitou o motor e habilitou um loop de controle de posição. Detalhes sobre como funciona isso aqui, se eu não falei na aula anterior, eu vou falar daqui a pouco, mas digamos que não é uma coisa muito complexa a entender, tá? Bom, e vamos colocar... bom, então, aí está. Essa aqui seria como o meu robô, né? Vamos dar um play aqui, observem o que acontece, né? Tipo, ele cai, por quê? Porque evidentemente é instável e a gente assume que... vamos ver aqui as posições das juntas. Aqui está em 0. E aqui em 0. Pronto. A gente dá um play aqui. E aí está. Observem que o próprio peso das coisas faz com que esse movimento, que é uma coisa óbvia, por quê? Porque isso aí tem inércia, né? Então, a gravidade faz um efeito sobre essas peças e outra coisa, né? Eu estou colocando um cilindro sobre um outro cilindro que, na verdade, é uma junta, né? Então, ele termina executando esse comportamento. Nós vamos colocar aqui 10, 12. Aqui, ó. Movimentou 12, mas eu quero que aqui, na primeira junta, ele faça 0. Por exemplo, ele tenta, mas não consegue. Por quê? Porque o peso superior, né? O peso do link superior está exercendo uma força que o motor não consegue, né? Contrarrestar, né? Mas isso são problemas da própria teoria de controle que aqui a gente não está atendendo, né? Mas tem como ser feito? Tem, certo? Vamos fazer o seguinte agora. Vou colocar agora as juntas em um outro modo, né? Porque aqui está no modo torque e força, né? Vou colocar as juntas no modo passivo e aqui também no modo passivo. Eu dou play e aí está, né? No modo passivo, eu venho aqui e observem que ela não faz absolutamente nada, desabilitou tudo, né? No modo passivo, é como se a junta simplesmente fosse um elemento mais do cenário, mas que você não tem nenhum controle sobre ele. Esse modo passivo se usa muito mais quando você vai comunicar o Copelli assim, ou pelo menos consegue ser muito mais eficiente quando você se comunica do Copelli assim para outro software, tipo MATLAB, né? MATLAB que a gente vai usar, né?
Então, aí está, né? Então, obviamente, aqui nesse momento não faz diferença, que a gente não tem comunicação com nenhum software, né? Mas a gente vai fazer isso sim a partir da próxima aula, tá? Então, por hoje, bom, não vamos fazer modo passivo, mas já mostrei o que seria o modo passivo, né? Vamos deixar motor que força ainda. E aqui também. Antigamente, o Copel assim tinha outras opções aqui, né? Além dessas três, né? Mas depois, com o tempo e as atualizações, ele foi ficando cada vez mais com opções mais reduzidas, mas que na verdade não é que perdeu capacidade de modelagem, na verdade ele concentrou tudo em poucas opções, né? Permitindo assim que você não evite complicações, né? Então, o motor que força, podríamos dizer que é o mais importante desses três modos aqui, tá? Então, só para deixar claro isso, motor que força e pronto, né? Vamos colocar agora uma outra... Bom, aqui do jeito que ele está, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pedir para ele rotar, né? Isso aqui. Vamos colocar a posição aqui 13 graus. Então, vamos colocar menos 30 graus. Pronto, se eu dou play, certo? Aí ele já cai, né? Mas vamos a colocar isso um pouco mais estreito, né? Vamos colocar aqui 3. Opa, não era isso que eu queria. Ver geometria, se manter as proporções, vamos colocar 2. Aí, pronto. E o mesmo aqui. Deixar o cilindro um pouco mais estreito e assim não ter esse problema da isso. Então, agora eu vou pegar essa junta aqui, vou movimentar ela por um valor de que 90 graus. Bom, vamos deixar ela para menos 90. E aqui eu vou colocar, vamos baixar para menos 45. Pronto. Coisa assim, né? Então, desse jeito, eu estou inicializando o meu sistema dessa maneira, né? A minha junta, ela começa nessa posição, certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fechar ela. Isso aqui é uma cadeia cinemática aberta, mas eu vou colocar agora, vamos colocar um outro corpo aqui, só para, aliás, deixa eu ver se eu movimentei muito aqui, eu vou colocar ele menos 45, pronto, assim fica mais interessante, tá? Agora vamos pegar isso aqui, né? Ctrl C, Ctrl B, e vamos colocar aqui em L2, né? E vamos movimentar ela assim, bom. Com relação ao pai, né? Vamos movimentar em Y, não, em X, também não, em C, isso, em C. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Porque eu fico falando aqui, mas se tiverem dúvidas, é só falar. Acho que aí já ficou, né? Temos um outro link. E agora eu vou fechar ele com mais um outro link aqui. Vamos trazer ele para J3, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele, certo? Vou deslocar ele, traslação, né? Com relação a quem? Ao pai, que vai ser a junta, né? Essa junta J3 é o pai agora do link. A junta 3 é pai do link 2. O link 2, perdão, J3 é filho de L2 e L2 é filho de J2. É nessa ordem, né? Sempre que estiver acima é pai ou tem mais características de ser pai do que está para baixo, né? Então aqui eu vou pegar que L3, vou deslocar com relação ao
Vejamos aqui, ó. Se você não sabe qual é o eixo que você tiver que movimentar, então vamos lá, eu vou, mais uma vez, eu vou aqui, né? Esse link é filho desse aqui, dessa junta. Essa junta tem os eixos aqui marcados, né? Tem os eixos aqui, ó, certo? Então, o que que a gente pode fazer aí? Vamos pegar isso aqui e movimentar com relação a ele mesmo, ao mesmo link que tem os eixos paralelos, né? E perpendiculares ao mundo, né? Então, eu posso pegar com relação a C. Opa, mas aí eu fiz aqui uma jogada inapropriada, que é a translação com relação a ele mesmo, em si, né? Mas, sentido contrário, né? Opa, eu tô me atrapalhando aqui porque eu selecionei L2, né? É L3, na verdade. L3. Aí. Pronto, agora acho que já dá para ver aí. Vamos com um ajuste fino aí, pronto. E aí está. Só que agora eu vou pegar essa junta e vou rotar outros 45, menos 45. Vamos colocar 0, né? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa junta do jeito que ela está aí, certo? E rotar ela com relação ao seu próprio eixo em Z. Vou colocar ela 90 graus. Menos 90. Colocar menos 180. Vamos colocar ela menos 120. Deixa eu ver aqui, a ver, com relação a ele mesmo. Vamos rotar com relação a junta 3. Eu não estou vendo aqui o. Tem que ser. É isso mesmo. Aqui, rotação com relação a eixo C, né? Então, nesse caso, rotação, né? Rotação com relação ao próprio marco em C, eu vou colocar aqui menos 45. Cento e 180 então. Fica assim. Vou fechar ele aqui assim, né? Tem uma ideia do que vai acontecer aqui. Eu vou colocar agora um outro cubo parecido com esse, certo? Eu vou deslocar ele em em Y, né? Com relação ao seu próprio marco, aqui, a um frame, né? Então, vou deslocar ele algumas posições para a direita. Pronto. E aí, o que eu faço agora? O bom que eu esteja fazendo isso aqui de zero é porque vocês estão vendo também como mexer com o Copel assim, né? E eu vou trazer uma outra junta. Esse cubo aqui, ele é estático, né? Então, aqui é L0A e aqui vou colocar L0B. L0B, né? E aí, o que eu faço? Ele é estático, vamos ver? Não, está dinâmico aqui, né? Ele está dinâmico. Eu vou deixar ele como estático e reativo, né? Eu vou colocar uma junta igual a essas em cima
aqui, do L ser o B. E eu vou movimentar J4, que é a nova junta, com relação a quem? Ao pai, né? Vou trasladar. Com relação ao pai, eu vou deixar ele posição, né? Com relação ao pai. Uma coisa é posição e outra é traslação, né? Trasladar com relação ao marco do pai. E posição é tipo, em que posição você quer que fique com relação ao pai, certo? Mas não é o mesmo que traslação, né? Porque não tem um ponto de referência. Ou a posição é a distância que o marco da junta está do marco do pai, né? Nesse caso desse cubo. Então, eu vou colocar aqui 0, 0 e 0 para que vocês vejam que automaticamente ele ficou aí no centro do cubo, né? Só que agora eu vou trasladar com relação ao pai em Z, se não estou errado. É isso aí. Com relação ao pai, ficou mais fácil aqui porque já tenho uma noção de que o pai ele tem o eixo Z para cima, né? Então, eu posso fazer isso. Pronto. E agora já temos uma cadeia cinemática aberta, só que eu vou transformar ela em fechada. Por quê? Porque o link L0B e o link L0A são estáticos e como eu fiz nos exemplos da aula anterior, né? Esses dois links representam o quê? O mesmo, a Terra, né? Então, pela fórmula Grobel, né? Você consegue verificar aqui os graus de liberdade, né? Mas como eu vou fechar ela, os graus de liberdade passam a ser menores, né? Esse é um cálculo que deixo para vocês, porque já, inclusive, acho que esse exemplo eu resolvi na aula anterior, exemplos um pouco mais complexos que esse. Então, espero aí que vocês vejam, né, como vão fazer isso. Então, agora, essa aqui, essa junta, certo? Ela vai ter que ter, ela vai ser filha, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, tudo isso aqui vai ser filho de isso aqui. Pronto. E aí ficou desse jeito. Mas não desse jeito, aliás, é assim. Pronto. E isso assim, nessa ordem, certo? L3 vai ter isso, então vou colocar J4 agora. Eu vou tentar girar isso aqui, certo? Um pouquinho mais. Vou rotar com relação a C um pouquinho mais, né? Então vamos colocar aqui uma rotação de 1 grau, né? Aí, ó. Certo? Então ele vai se movimentar com isso, né? Porque agora eu quero, na verdade, o quê? Eu quero, na verdade, que essa junta se conecte com isso aqui. Para fazer essa conexão, eu vou... vamos supor, vamos ter que rotar essa pecinha aqui. Só o link, a junta não, né? Então, vou pegar a peça, o link, a junta vou deixar quieta e vou rotar ela um pouquinho. Com relação aqui, vamos escolher com relação ao pai, né? Que o pai é a junta, né? Então, vou rotar com relação à junta. E em relação a Z, né? O eixo C da junta, né? Então, vamos ver se vai. Vai, tipo... Só que aí eu vou ter que, por um momento, tirar isso aqui, certo? Deixar separado, porque senão vai me atrapalhar aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer isso aqui. Certo? E eu vou deixar esse cubo zero, zero e zero. Zero. E aí, pronto. Com relação ao pai, uma posição, deixemos ele
Aí já dá. Vamos descer ele um pouquinho aqui. Em zip. E pronto, né? E vamos descer isso aqui também. Agora, essa junta aqui, notem que ela teve uma rotação, né? Então, como ela teve uma rotação, o marco dele é diferente, né? O que que a gente pode fazer aí? Pegar isso aqui, dizer edit, reorientar caixa, né? Aqui dice reorientar caixa limitante, né? Com um marco de referência do mundo. Geralmente se pode fazer isso, sim. Só que aqui ele desabilitou porque é uma junta. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Vamos rotar ele com relação ao mundo e vamos deixar ele em a orientação em zero, certo? E com relação ao mundo, o marco pai e tal, tá tudo ok. Pronto. E aí, certo, né? É porque lembremos que esse Q aqui, ele está conectado a esse aqui, né? Então, foi isso que aconteceu, né? O que mais? Bom, eu acho que, ó, a gente pode mudar aqui a posição disso aqui, só para, vamos rotar ele aqui, né? Que era o que eu queria, com relação ao pai, né? Em Z, então coloquemos 0,1 graus, né? Aí ele vai rotar para cima, vamos estar negativo para que ele rote para baixo um pouco. 0. Vamos colocar menos 1, tá? 1 grau, tá? Eu quero uma coisa assim. Então, pronto, vamos fechar. E aqui colocamos a articulação, né? Em L3, certo? Vamos tirar esse cubo por um momento para verificar melhor. Vamos colocar ela, a posição dela, um pouquinho em Y. Vamos rotar ela. Vamos rotar ela com relação ao pai. Perdão. A ver, tá. Aqui parece que tivesse. Vou trazer outra junta. Não tem solução, não tem jeito. Vou trazer outra aqui melhor. E vou colocar ela aqui, em L3. E posição com relação ao pai é igual a 0, 0, 0. E aí está. Agora sim, agora estamos vendo de novo o marco. Lá na outra, por algum motivo não estava enxergando mais, eu preferi tirar. Vou colocar aqui a junta então, no extremo. Eu vou com relação ao pai, mais uma vez, traslação contra ele mesmo, que já estamos vendo com relação a ele mesmo, né? Estamos vendo aqui Y. Não dá para ver aí. Com relação a Z. E agora somente vamos rotar. Com relação a ele mesmo, mas em Y. Então podemos colocar 1. Aliás, não. Coloquemos menos para que fique igual e colocamos melhor 180. Perdão, 90, perdão. 90. Está. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Coloquemos aqui J4 para... Né? E um Q aqui no final. Um Q aqui, parecido a esse.
Vamos ver se ficou legal. Bom, acho que a ideia é essa, né? Eu vou pegar essa junta aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo. Em X. E vou colocar um pouquinho mais para trás em Y. Só para que fique bem... Opa, não muito. Certo? Bom, a ideia é isso aqui, tá? Uma cadeia cinemática fechada. Isso aqui, como é? É passivo? Não, tem modo torque. Essa junta aqui, modo torque, modo torque, modo torque. Isso aqui é o quê? Um cubo que tem, que ele é, aqui coloquei como dinâmico, mas é estático. E esse aqui vai ser estático, então observe, estático e estático. Dinâmico, 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 né? Bom, aí vem uma questão. Se eu movimento uma junta dessas, as outras ficam como? Automaticamente ficam reféns desse movimento da junta, né? Essa estrutura aqui, ela tem 1 grau de liberdade. Vocês podem fazer as contas lá com a fórmula de Grobel, né? Mas vocês vão verificar que efetivamente ela tem 1 grau de liberdade e aonde eu quero chegar com isso, que essa configuração, por exemplo, nos permitiria entender um pouco como a configuração influencia nas restrições cinemáticas, que é onde a gente vai chegar, né? Então, vamos dar um play. Observem que, olha o que aconteceu aí, certo? Por quê? Porque estou deixando de alguma maneira essa junta daqui, certo? Se movimentar, né? Mas ela tem que estar aderida a esse cubo. Então, eu vou colocar esse cubo aqui, né? E esse cubo, ele é o quê? Segundo o que a gente já viu, 2 cliques aqui, ele é estático. Vamos ver? Aí está. Pronto. Ou copele assim, quando você faz coisas como essas, diz que, ó, parece que pelo menos algum, hay, no cenário, né, existe pelo menos uma forma ou uma estrutura geométrica estática que deve ter resposta, né, tipo, deve ser reativa, né? Então, nesse caso, o que que a gente pode fazer? Tira isso daqui, né, certo? E a gente bota algumas dessas juntas como dependentes, né? Por quê? Porque se eu movimento essa daqui vai se movimentar em função disso. Mas esse movimento também vai influenciar a daqui e a daqui. Então, esse é um tipo de caso em que você vai ter uma restrição cinemática, certo? Que está associada com a junta que você movimenta, né? É evidente que aqui você não pode movimentar essa junta, por exemplo, a J2, de 0 a 90 graus, né? Se você movimenta de 0 a 90 graus e essa estrutura continuar intacta, então é porque realmente as leis da física não vão funcionar aqui, né? As leis da física não estão sendo aplicadas, mas isso é incoerente. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer um teste aqui com essa junta, vou colocar aqui 90. Estamos no modo de edição, né? Olha o que aconteceu. Mesmo o cubo sendo estático, né? O cubo foi para lá para cima, né? Vou colocar em 0 de novo. Estava em 0, era 45, né? Se não se equivocar. Ou menos 45. Isso, menos 45. Pronto, estava assim. Aqui também. Certo? Mas, aí, se eu boto ele no modo edição, no modo ele detecta esse problema aqui, né? Inclusive aqui diz junta 4, né? Não está dinamicamente habilitada, né? Aí eu vou habilitar ele aqui, certo? Habilitar motor, tal, e pronto. E aí aparece, continua aparecendo esse erro, né? Então aqui aparece agora o quê? Diz que não está habilitada dinamicamente. Isso mesmo. Pronto. Aonde a gente quer chegar com isso aqui, né? Vamos fazer uma análise disso, né? Então vamos pensar por um momento nessa figura aqui, né? Eu vou fazer um print disso aqui e vou trazer para aqui.
Não, acho que não ficou legal. Peraí. Agora foi. Vamos fazer esse exemplo, eu vou colocar aqui, tá? E pronto, né? A aula de hoje é só para entender essas coisas, né? Tipo, para entender o que seria uma restrição cinemática de velocidade, né? Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Vamos dar nomes a isso aqui para entender melhor, né? E aí a gente termina parcialmente esse conteúdo de hoje, né? Imaginemos por um momento, né, que você tem isso aqui, né? É como se fosse meu. Isso aqui é estático, né? Então, que é a Terra. Isso aqui é estático também, Terra, certo? Aqui vamos ter L3, vamos chamar L3, L2, L1, né? E evidentemente, por ser fechada, daqui até aqui, temos uma outra distância, né? Como se tivesse um outro link aqui, né? Vamos chamar de L4, certo? Pronto, temos ângulos? Temos. Então, a gente pode definir que existe um ângulo, né? Aqui, ó. Vamos chamar de θ3. Vamos ter um ângulo aqui, θ2, né? E podemos colocar nosso, digamos assim, podemos supor que aqui também tem, né? Um outro ângulo, né? θ1. Ah, e esse L4 com relação a essa projeção aqui, deve ter um outro ângulo, né? Que vamos chamar de θ4. Então, temos, tecnicamente, nessa malha aí, temos o quê? Nessa estrutura aí, temos 1, 2, 3, 4 links e 4 ângulos, né? Então, vamos fazer uma decomposição geométrica disso aí, usando um pouco de trigonometria básica, aí você percebe que deve existir uma estrutura, né, para isso. Então, vamos começar, por exemplo, aqui, ó. Comecemos por observar que, a ver, se... Bom, comecemos por fazer o seguinte, L1, né? L1 está aqui, certo? Se eu faço o cosseno de θ1, seria o mesmo que o cosseno disso aqui, né? O cosseno de θ1 é o mesmo que fazer o cosseno desse ângulo aqui, porque são coterminais, complementares, né? Suplementares, perdão, né? Então, nesse caso, podemos dizer que a posição, certo? Aqui, né? Por dizer assim, é a posição de L4, melhor, L4, porque temos L1, L2 e L4, né? Então, o que vamos fazer? Essa posição aqui, L4, de L4, certo? Ela vai ser o quê? A soma de quem? De todos os componentes em X e todos os componentes em Y, né? Então, é como se eu quisesse fazer o seguinte, vamos decompor isso em X, né? Y, certo? E, evidentemente, deve ter um ângulo total, né? Então, vamos começar por X, né? No caso de X, a gente teria o quê? L1 cosseno de θ1, né? L1 cosseno de θ1 me vai dar a projeção de L1, ó, sobre X. Lembremos que eu posso colocar aqui um plano cartesiano para ter uma referência. Aqui é X e aqui é Y. Então, L1 cosseno de θ1, pronto. Mais L2, certo? Imagine que esse θ2 se movimentou. Isso aqui está reto, né? Eu posso dizer, some L2 e pronto. L2 está paralelo a L4, então não preciso fazer projeção nenhuma. Mas θ2 pode variar. Então, qual seria a forma genérica para isso? Seria o quê? Cosseno de quem? De θ2, olhe bem, ó. Esse aqui é θ2 somado com um ângulo que venha desse jeito. Qual é esse ângulo? É θ1, que está aqui, ó. Então, aqui seria cosseno de θ1 mais θ2. Mais L3, certo? Aqui, ó, L3.
eu tenho que projetar aonde? Aqui. Paralelo a L4, né? O que a gente está fazendo, né? Então, L3, cosseno de teta 3, mais cosseno de quem? De teta 2, e um ângulo que vem de por lá embaixo, de por lá, perdão, da horizontal, que é teta 1. Então, observem que, na verdade, no final, estou fazendo o quê? Estou projetando, certo? E os ângulos, eles vão se somando, né? Consecutivamente, teta 1, teta 2, mais teta 3, certo? Pronto. E quando chega a L4, vai ser o quê? Ah, L4 posso somar assim, porque ele já está paralelo com X, mas se hipoteticamente L1, L2 e L3 se movimentassem, então eu não teria mais um θ1, θ2 e θ3 como a gente esperaria, né? Teríamos que ter um θ4 também, né? Que vai ser provavelmente o valor que vai garantir que esse L4 seja realmente paralelo, né? A X, ao eixo, né? Então, aqui eu tenho que colocar cosseno de θ1 mais θ2 mais θ3 até o momento para garantir isso, só que agora para garantir a volta completa, né? Vou ter que somar quem? θ4, então observe que na verdade foi uma composição θ1, depois vem o θ2, e aí depois veio θ3. Então aqui seria θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4. E aonde é que eu quero chegar com isso? Bom, isso significa que se esse ponto está aqui, esse ponto está onde? Ó, na origem do plano cartesiano, que é esse aqui, x, y. Então isso aqui tem que dar zero, né? Porque x tem que dar zero. Se ele voltou para a origem, né? Comecei aqui, ó, pum, percorri uma distância e no final terminei onde? No mesmo ponto que eu comecei. Então, x tem que ser igual a quanto? A zero. A mesma coisa acontece com y, as projeções no eixo y. Só que vai ser agora L1, seno de θ1, mais L2, seno de θ1 mais θ2, mais L3, seno de θ1 mais θ2 mais θ3, mais L4, seno de θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4. Igual a zero, porque terminei na mesma posição. Só que agora vem a questão do ângulo. O ângulo. Se eu, bom, observemos que a soma é θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4 tem que ser igual a quanto? Né? A zero ou 2π, né? Certo? Então eu vou colocar aqui simplesmente como θ1 mais θ2 mais θ3 mais θ4 igual a zero ou 2π, né? Que é a mesma coisa. Então, observem que temos uma equação, né, bem clara aqui, que restringe os movimentos. Por quê? Porque se o movimento θ1, esse θ1 vai influenciar, sabe, na posição da projeção de L3, certo? De tal maneira que essa soma aqui nunca seja diferente de zero. Esse aqui é um exemplo de como a configuração estabelece uma restrição no movimento e vocês já, pelo que já devem ter visto na aula anterior, tem uma maneira de calcular rapidamente a partir dessa estrutura que eu fiz no Coppelia assim, os graus de liberdade. Evidentemente isso aí só tem um grau de liberdade, um grau de liberdade. Então, no Coppelia assim, para fazer movimentar isso, teríamos que fazer algumas modificações que não estão agora nesse momento em pose, certo? De ser executadas, porque não ministrei ainda esses conteúdos, mas lá no VREP já deu para entender como se mexe com as peças e tudo, né? É bom que eu tenha feito isso lá só por essa questão, né? Porque vocês vejam como eu trabalho com o VREP. Mas agora vamos fazer o seguinte, a aula de hoje é falar sobre, né? Restrições cinemáticas de velocidade. Então, imagine que isso aqui eu comecei a derivar, né? Fazer a derivada disso, né? Quando a gente faz a derivada disso, né, a gente vai ter o quê? Não vamos derivar tudo, somente vamos ter uma leve noção, tipo aqui, a derivada disso aqui, com relação a θ1, seria o quê?
seria L1, certo? Menos L1 seno de θ1, que mais? Vezes θ1 ponto. Porque estamos derivando com relação a quê? Ao tempo, né? A gente já faz uma derivação com relação ao tempo para saber a velocidade. Aqui seria o quê? Menos, né? L2, né? Seno de θ1 mais θ2, né? Certo? Evidentemente aqui, essa estrutura aqui deve ser desmembrada, né? Pela propriedade da seno. Na verdade, não. Eu vou fazer o contrário. Vou fazer outra coisa aqui. Aqui, na verdade, teríamos que levar em consideração que isso aqui é cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2. Derivar isso aqui seria a regra do produto entre cosseno de θ1 e cosseno de θ2 e a regra do produto entre seno de θ1 e seno de θ2, né? Sendo que aqui multiplicaria por θ1 ponto quando seja derivada de θ1. Aqui, quando seja o momento de derivar com θ2, vai ser menos seno de θ2, θ2 ponto, e assim também com esse daqui. A questão é que em todos os momentos vai aparecer aqui um menos, um L2, alguma terminologia, alguma quantidade de termos aqui e um θ 2 ponto menos alguma coisa aqui L2 e um θ 1 ponto. Ou seja, sempre vai estar relacionado com θ1, θ2, né? Aqui, né, quando chegamos nessa parte aqui, vamos ter expressões que vão envolver θ 1 ponto, θ 2 pontos e θ 3 pontos. Então, ó, vamos ter um conjunto de termos, né? Não quero me estender muito nisso aí, porque é um exemplo, né? É um exemplo, né? Mas a ideia central é que quando a gente deriva tudo isso, vai aparecer um θ ponto, certo? Um θ 1 ponto, θ 2 ponto, θ 3 ponto e θ 4 ponto, né? E no final vai ficar igual a zero. O mesmo vai acontecer com a segunda equação. O mesmo vai acontecer aqui também. A derivada disso aqui vai ser θ 1 ponto mais θ 2 ponto mais θ 3 ponto mais θ 4 ponto igual a zero. Por quê? Porque a derivada é zero com relação ao tempo é zero, né? Pronto. De maneira genérica, o que a gente vai ter aí? Vai ter esse tipo de estrutura aqui, esse sistema de equações, é o que chamaríamos de restrições cinemáticas holonômicas, né? Restrições cinemáticas holonômicas. Elas representam o que exatamente? Bom, primeiramente, quantas equações tem aqui? Aqui tem 3. Essas 3 equações representam, nesse caso, certo? 3, digamos assim, 3 tipos de, ou 3 graus de liberdade a menos, né? Então, vamos lá. Olhe bem. Você tem quantas juntas aqui? Observando para isso aqui rapidamente. Temos 4, né? Aí você diz, poxa, tenho 4 juntas de revolução, né? É outra maneira rápida de calcular os graus de liberdade, né? Deixa eu mexer aqui que alguma coisa aqui. Pronto, agora sim. Temos quatro juntas de revolução, né? Isso implica 4 graus de liberdade. G, DOF, né? Que eu botei lá, né? Isso implica 4 graus de liberdade. Mas acontece que eu tenho 3 equações de movimento com relação a x, y e z do ponto, certo? Final, né? Digamos assim, da cadeia cinemática. Então, eu tenho 3 equações. Então, eu tenho 3 equações que são as restrições de quê? Restrições de movimento, mas não de velocidade. Só que observe bem que a partir dessas restrições de movimento, eu consegui ter 3 equações independentes que dependem da velocidade quando eu derivar essas equações. Então, colocar aqui restrição de posição, tá?
Por quê? Porque essas três equações falam de x, y e o ângulo. Então, quer dizer que meu ângulo, ele sempre vai garantir que isso dê zero. Em outras palavras, eu nunca vou poder me movimentar sem satisfazer essas equações aqui. É obrigatório. Nesse caso em particular, é quase inerente, ou seja, não tem como eu violar essas restrições aqui. Aí eu fiz o que? Eu derivei essas restrições e eu obtive o que? Um conjunto de equações que vão depender de θ1, θ2, θ3, θ4. Então, desde esse ponto de vista, 4 graus de liberdade, que eu deveria ter menos 3, vai me dar o quê? 1, que é justamente o que eu venho falando. Se você fizer pela fórmula de Grobel, né, que a gente viu na aula anterior, você vai ver que efetivamente é isso, 1 grau de liberdade para esse robô aí, certo? Já para concluir, então, como para a gente não se prolongar muito nisso, de forma genérica, né? Então vamos formalizar isso, tá? Vamos formalizar isso. Então, de forma genérica, de forma genérica, poderíamos dizer que para um robô, né, com pelo menos uma cadeia cinemática fechada, com pelo menos uma, né? Porque se tiver uma, vai ser mais ou menos uma estrutura assim, né? Mas pode ser uma cadeia cinemática fechada que não tem 4 links, pode ter 3, por exemplo, um triângulo, ao invés de fazer esse trapézio aí. Certo? Mas o fato é que se tiver uma cadeia cinemática fechada, né? O seu espaço de configuração pode ser implicitamente representado por cada uma das posições das suas juntas, né? E um conjunto de equações que reduz, né, esse movimento. Então, vou só dizer aqui, vou colocar seu espaço de configuração, que chamamos assim na aula anterior, né? Ele pode ser representado por vamos colocar aqui θ1, θ2, θn, sendo n juntas, e isso vai ser o vetor θ de juntas, e representado por uma segunda coisa que vai ser o quê? Vamos deixar claro, um conjunto de funções, né? Aqui tínhamos quantas funções? 3, mas eu poderia ter mais, né? Então, aí está, né? Porque, por exemplo, aí eu estou assumindo que estou no plano, né? Por quê? Porque eu utilizei um plano cartesiano x, y, mas imagine se eu quisesse falar em 3 dimensões, né? Então, teríamos x, y e z, e o ângulo. Mas e se eu não tiver isso? Se eu tiver, por exemplo, não somente o ângulo em planar, sino também articulações universais que têm 2 ângulos. Opa, então já teríamos mais outro ângulo. Então já não seria só x, y, z, sino que também seria θ1, θ2 para cada articulação. Então, pô, vai aumentando. Passamos de 3 para quase 4 ou 5 equações. Então, esse número de equações vai depender também de quê? De em que espaço estou e de quantas restrições eu vou ter por cada junta, né? Nesse caso aqui, por exemplo, cada junta tem 5 restrições. Cada junta contribui com um movimento só, né? Então, basicamente é isso. Mas aqui, então, poderíamos dizer que a gente pode ter um conjunto de equações, um conjunto de equações em termos de θ1, né? Observem que aqui, essa função aqui, ó, cadê? Eu não quero demorar muito com esses detalhes, mas isso aqui seria como se fosse uma função de quem? De θ1
até θ 4, né? E vamos chamar ela de G1. Aqui seria um G2, né? De θ1 até θ 4, né? Igual a zero, igual a zero. E aqui também, né? Embora pareça menos, pareça mais trivial, mas é outra. Então aqui podemos dizer G3, θ1 até θ 4 igual a zero. Então a gente pode dizer aqui que deve existir um sistema de equações, né? Vou colocar em preto, que vai ser G1, θ1, θn igual a zero. Um G2, θ1, θn igual a zero. E vamos seguindo nessa linha de pensamento até dizer que a gente pode ter K equações, né? K. Então vou colocar GK, θ1, até chegar a θn, né? Igual a zero. Ou seja, que a gente vai ter uma representação do espaço de configuração baseada nisso aqui, que é θ, o vetor que contém todas as posições das juntas, e vamos ter também o quê? Vamos ter um conjunto de equações que modelam as restrições de posição, né? E pelo que já venimos falando, então, já para concretizar, né? Poderíamos dizer o quê? Que sendo GI, θ1 até θn, igual a zero, K equações independentes. Eu não estou dizendo linearmente independentes, não, porque como vocês podem observar, essas equações que a gente reduziu aqui, elas não são nada lineares, elas são não lineares, né? K equações independentes, né? E geralmente elas são não lineares, mas são independentes, né? O grande problema de muitas pesquisas é trabalhar com essas equações aí, porque essas equações aí não são sempre tão familiares como essas que a gente deduziu aqui, né? Em outros casos, como a gente poderá ver posteriormente, não são assim, tá? Algumas são um pouco mais complexas. Mas, bom, certo, vai ter K equações independentes, e aí vem a questão de sendo K equações independentes com K menor ou igual a N. Ou seja, o número de restrições de posição é sempre menor ou igual, né? Porque pode ser igual ao número de juntas, nesse caso, né? E aonde eu quero chegar com isso aí? Pois que se K for igual a N, então basicamente sua cadeia cinemática fechada está totalmente imóvel, né? Ela não se movimenta. Se ela for menor, pronto, ela pode perder movimentos, mas vai ter um que outro movimento que vai funcionar, como é o caso do exemplo anterior, né? Aqui ela deveria ter 4 graus de liberdade, mas com as 3 equações de restrição ficou sobrando um movimento só, que é o que basicamente acontecerá aqui, né? Pronto. Essas restrições G1, G2 e tal, então eu vou colocar aqui do lado, são conhecidas como restrições holonômicas. Holonômicas. Existem holonômicas e não holonômicas. Então, nosso espaço de configuração desse robô lá, que tem 4 articulações, se eu tenho 4 articulações do tipo revolução, é basicamente o que aconteceu aí? Eu tinha um toroide, e eu fiz o produto cruz com outro toroide, e isso me deu o quê? O espaço de configuração, certo? Do robô. Certo? Esse espaço de configuração do robô não foi mais do que um produto cartesiano dos toroides, porque esse toroide aqui, a gente pode dizer que é
o espaço de configuração S, esfera dimensão 1, associado a quem? A θ1, produto cruz com o espaço de configuração S1, associado à junta 2, e aqui vai ser um outro toroide, vou colocar um aqui. Aqui eu vou colocar toroide de dimensão 1, na verdade. E aqui, perdão, toroide de dimensão 1, não, 2, né? Porque ele tem 2 dimensões, né? E aqui também, né? Tá? Só que aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. E vai ser a esfera dimensão 1 associado à junta 3. E aqui a esfera dimensão 1 associado à junta 4. Então, temos isso aqui. Nosso espaço de configurações deveria ter 4 dimensões. Só que como eu tenho... Vou colocar aqui. Mas... como K é igual a 3, então, né, N menos K igual a, nesse caso, 1, sendo, nesse caso, sendo que a dimensão do espaço de configuração desse robô é igual a 1. Ou seja, que esses toroides foram embora. Já não tem mais toroides, já não tem mais esse tipo de estrutura geométrica, ou seja, que a superfície agora passou a ser simplesmente uma linha reta. Uma linha reta ou um círculo, tanto faz, né? Ou seja, que em conclusão, nosso espaço de configuração, por causa das restrições holonômicas, né? Vou deixar claro aqui, esse espaço de configuração, por causa das restrições holonômicas, passou a ser agora o quê? Um simples círculo. Ou uma linha reta. Por que estou dizendo isso? Porque, enfim, se você se movimenta em um círculo de 0 a 2π, você pode dizer, bom, eu posso ir de 0 a 2π e faço uma função que, quando chegue em 2π, outra vez começa em 0, né? Então, a linha reta pode ser, de alguma maneira, tipo assim, um mapeamento que pode ser útil para uma linha, para um círculo, né? É, é, digamos que de maneira bem coloquial a gente pode fazer isso, tá? Então, tudo bem. Se estou me movimentando sobre uma reta, é o mesmo que me movimentar sobre um círculo, preciso só uma dimensão, uma coordenada. Bom, então, já como querendo finalizar, então podemos dizer que as restrições holonômicas, elas podem ser compactadas, né? Ainda mais em uma matriz, né? Vamos chamar ela de G de θ igual a 0. Ou seja, essa estrutura tudo aqui vai representar o quê? Todas essas equações, certo? Ou seja, que até aqui eu tenho um vetor, né? Um vetor que contém G1 até GK, né? Dependendo de θ e dependendo de θ, igual a 0. É isso que estamos dizendo aí, né? Mas, vamos supor, né, que uma cadeia cinemática fechada, né, que contém essa estrutura, né? Então, vamos à maneira de observação, já finalizando, né? Maneira de observação, né? Vamos assumir, né? Assumindo que G de θ é igual a 0, né? Ou seja, que as restrições cinemáticas são satisfeitas em uma cadeia cinemática fechada, sendo que, obviamente, G é o que? Nesse caso, ele vai ser uma função que pega n elementos, certo? Porque ele depende de θ, né? E θ tem quantos elementos? N juntas. Então, ele vai de Rn, sendo bem um pouco mais respeitosos, né, com a estrutura matemática. Eu tenho um conjunto aberto, que é subconjunto de Rn, e de lá eu vou para onde? Mas assim não se escreve, não. Vamos colocar assim. Vamos colocar Rn, que contém, né, um aberto 1, e leva para outro aberto, né, porque G deve ser de alguma maneira contínua, homeomorfa, garantindo assim as mesmas propriedades. Então, eu vou ir para V, que está contido em RK, porque ele vai me dar o quê? Esse G pega N juntas e devolve K
valores associados às K equações, né? Então, isso está em K. Pronto. Conclusão, então. Assumindo que é satisfeito isso aí e que essa função tem essas propriedades, então, para um robô em movimento, a conclusão seria o quê? A conclusão, melhor, a pergunta que a gente se faria, a maneira de conclusão, seria como se movimentaria, certo? Essa configuração, se ela está restrita por essas equações, certo? Como ela se movimentaria? E para saber como ela se movimentaria, a gente terminaria chegando na questão das velocidades, né? Então, né, assumindo que isso satisfaz sendo tal, tal, e, e que o robô segue e que o robô segue uma trajetória conhecida, θt, sendo que θ, não é? Ele pertence a R, N, né? Pertence a U, perdão, né? Pertence a U, né? Então, eu vou pegar essa trajetória e sobre ela eu vou fazer o quê? Vou derivar, né? Então, a gente teria o que aqui? Teríamos a derivada de G de θ, que depende do tempo, com relação a quem? Ao tempo, né? E zero, com relação ao tempo, a derivada vai dar zero, né? O que a gente vai ter aqui? Bom, aí sim, acho que não precisamos agora entrar em muitos detalhes como iríamos entrar se fizéssemos, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Tá? Teríamos que derivar um por um, beleza? Então, aqui a gente pode já ir genericamente dizer o seguinte, sendo que temos o quê? A derivada de G1. Ó, a maneira de aqui pelo ladinho, eu vou dizer o seguinte, se eu tenho GI, θ1, θ2, θn igual a zero, e eu vou derivar isso aí, isso daria o quê? Derivada parcial de GI com relação a quem? A θ1 vezes θ1 ponto, mais derivada parcial de GI com relação a θ2 por θ2 ponto, e assim sucessivamente até igualar a zero. Então, essa estrutura vai acontecer para cada linha, né? Cada linha desse vetor G, que é uma função, né? É uma função de várias variáveis, né? Então, aí, quando a gente for fazer isso, vai terminar acontecendo o quê? O que se conhece como um jacobiano, né? Porque você está fazendo a derivada de uma função de Rn para Rk, né? Quando você tem uma função que vai de Rn para R e você faz a derivada, termina tendo um gradiente, né? Então, mas gradiente jacobiano e tudo são figuras, perdão, são figuras da matemática que representam figuras em termos, né, coloquiais, que representam o sentido da derivada, né? Em certos, e por isso foi que eu falei desses preliminares teóricos lá no começo da disciplina, né? Para lembrar justamente disso. Sendo que, então vamos dizer aqui, vou colocar aqui em então, aqui teríamos derivada parcial de G1 com relação a θ1 vezes θ1 ponto, mais derivada parcial de G1 com relação a θ2 vezes θ2 ponto, e assim sucessivamente, até a gente chegar a derivada de G1 com relação a θn ponto, né? E vamos fazer isso para kg, até chegar a gk, né? Derivada parcial de gk com relação a θ1 vezes θ1 ponto, mais derivada parcial de gk com relação a θ2 vezes θ2 ponto, mais até chegar a derivada parcial de gk com relação a θk vezes θk ponto, igual a zero, né? Se a gente analisa isso aqui, todos esses termos têm algo em comum, né? Todos esses termos me refiro a todos esses elementos de cada linha, né?
Observe que aqui temos θ1, θ2, θn, né? Então, a gente pode escrever tudo isso de maneira ainda mais compacta da seguinte maneira. Aqui está. Ó. O conceito do jacobiano está aqui implícito, né? E aqui aí vai GK com relação a θk. Aí fecha a matriz e multiplica por que vetor? Vetor θ ponto, né? Θ ponto, por quê? Porque θ ponto vai ser θ1 ponto, θ2 ponto, θ3 ponto, que multiplicar por cada elemento dessa matriz vai terminar dando esse sistema de equações anteriores. Isso aqui, zero, né? Continua. E por que se chamam restrições cinemáticas de movimento ou restrições cinemáticas de velocidade? Porque, como vocês podem observar, as restrições ficaram dependendo de quem? De θ ponto, que é a velocidade de cada junta. Essa matriz aqui recebe o nome de, geralmente botam, né, na literatura costumam colocar como A. A, certo? Matriz A de θ, né? Assim, temos que A de θ vezes θ ponto é igual a zero, é conhecido como restrições Pfaffianas. Não é assim não, é com uma F e depois duas Fs. Pfaffianas. Pronto. Esse é o objetivo disso aqui. Então, as restrições Pfaffianas não são mais do que restrições cinemáticas de velocidade e geralmente também recebem um nome, né, de restrições integráveis, né? Por quê? Porque observemos aqui, né? E integráveis e holonômicas é a mesma coisa. Holonômica vem do grego, né? De juntar as partes, né? Integral. Então, é a mesma coisa, integral, né? Restrições integrais, tá? Então, as restrições integrais são justamente quais? As que estão baseadas em uma restrição Pfaffiana, como essa que estou mostrando aqui, né? E por quê? Mas aqui está a última observação do dia, que seria o quê? Se A de θ é igual a, pelo que estamos observando, né? Isso aqui é como se fosse o quê? Esse A de θ é como se fosse, em termos conceptuais, eu já falei, o jacobiano. O jacobiano se escreve geralmente assim, pega G, a função vetorial, aquela função, né, multivariável, derivada por θ. É isso aqui. Isso aqui é um jacobiano, porque G é um vetor e θ é um vetor. A derivada de um vetor com relação a outro é um jacobiano. Aí, então, a gente vem aqui e diz o seguinte, bom, então isso aqui é o mesmo que isso aqui. Então, pelo que a gente sabe, então, A de θ vezes, primitivo aqui, o comodín, né? Aqui, o d θ igual a dg. Ou ainda, a integral, né, de A de θ, aqui não é d, não, aqui é o d de Jacobi, θ igual a integral do d de g. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar g. O mesmo g, né, que a gente falou, que vai de U para V. Então, significa que G é uma restrição integrável, porque ela, por definição, pelo que estamos vendo aqui, é o mesmo que uma integral de A de θ, né?
Então, por isso se conhecem como restrições integráveis, né? Ou seja, em outras palavras, se eu quero saber se minhas restrições são holonômicas, eu tenho que calcular essa matriz A, e quando eu calcular a matriz A, eu tenho que verificar se ela é integrável. Se ela é integrável, tipo, se eu consigo fazer a integral dela e dar o vetor de posições, né? Então, com certeza, eu estaria tendo restrições holonômicas ou integráveis, né? Então, esse procedimento não é trivial porque geralmente a maioria das restrições que você pode encontrar, inclusive em sistemas robóticos mais modernos, não sempre possuem uma estrutura integrável. Às vezes você vai encontrar uma parcela das restrições fafianas sendo integráveis e outras não. O que leva, né, as pesquisas e, obviamente, os contextos atuais da robótica a falar de grau de holonomia, ou se, tipo, quantas restrições são integráveis e quantas não. Isso é bom saber e não é muito importante, né? Quando você tem uma restrição integrável, geralmente você consegue expressar as restrições do movimento em termos de, não de velocidade, sino de posição, porque geralmente quando você fala de holonomia, fala de integrabilidade, né? E se você conseguir integrar a velocidade, você vai ter a posição, né? Então, evidentemente, as restrições de posição holonômica estão referidas à velocidade, à posição, né? E geralmente são mais interessantes justamente pelo fato de você poder conhecer, né, a, a, digamos assim, as limitações em posição, né? Mas, bom, gente, por hoje eu acho que era isso que eu queria passar. Me gastei um tempinho aí com o Pele assim, porque na verdade eu acho que vocês. Na próxima disciplina, próxima aula, vocês vão ver que eu já vou trabalhar um pouco mais de cheio com isso. Espero que vocês aproveitem aí os vídeos que eu tenho no YouTube, tá? Acho que já falei muito por hoje. Por favor, me digam aí o que que vocês opinam, observações, um feedback aí do dia de hoje. É com vocês. Professor, eu queria saber o canal que o senhor tem no YouTube, qual o nome? Eu estou buscando. Deixa eu lhe falar. Vou lhe mostrar aqui em tela. Tá vendo? Aqui. Tá observando aqui o Schoology? Sim, sim. Aqui, ó. Esse link aqui. Você entra nesse link e aí você vai acessar lá as aulas de todas as aulas dessa disciplina aqui. Certo? Pronto, beleza. Obrigado. Certo. Alguém mais? Alguma outra dúvida, gente? E aí, Anderson? Não, tá tranquilo, professor. Tudo bem. Tava vendo lá. Certo. Bom, essa parte de restrições aí que eu passei para vocês hoje, ela não é assim muito trabalhada nas áreas de robótica, porque, como já falei, restrições geralmente nunca são lineares, são todas não lineares e matriciais. E geralmente são bem complexas de ser calculadas, etc, etc. Quando você trabalha eficiência de sistemas robóticos, você sempre vai trabalhar com esse problema aí das restrições cinemáticas. Por que isso? Porque a restrição cinemática é aquilo que define o movimento permissível do sistema. Só que existem forças na natureza que evitam que você garanta essas restrições. Então, só para fechar a aula de hoje, existem um claro exemplo disso. Você estar em um veículo a alta velocidade. Naturalmente, né, o que que deve acontecer? Que a alta velocidade, né, se você vai a a altíssima velocidade e você executar uma curva, o que por natureza pode acontecer é o carro sair da trajetória, porque se a curva é fechada, pois o carro vai ganhar, né, nessa curvatura aí, você ganha um pouco de aceleração, né, centrífuga e provavelmente você é expulsado, né, para fora, né, para fora da trajetória, do caminho, certo? Esse tipo de acontecimento é obviamente um acontecimento que explica uma violação da restrição cinemática, né? Certo? Quando você sai da trajetória, você está violando uma restrição, que é qual? Garantir que os pneus estejam sobre o chão.
que o ponto de contato entre o pneu e o chão seja garantido. Quando você aumentou essa velocidade, você ganhou outras coisas, outras características, digamos assim, em termos cinemáticos, que terminaram com que você violasse aquilo, né? Outro exemplo, por exemplo, seria quando você tem atrito, por exemplo, muito atrito. Se você tem muito atrito, você termina violando também certas restrições, ganhando movimentos adicionais que você não deveria ter, né? Desgaste natural de peças, tipo você tem como, por exemplo, aqui na imagem, né? Se eu associo a essa junta aqui de revolução, uma caixa redutora onde eu tenho engrenagens, o desgaste natural dos engrenagens trazem movimentos adicionais que aumentam, obviamente, a imprecisão, né, do movimento. Essa imprecisão, querendo ou não, vai fazer com que suas restrições cinemáticas sejam violadas, né? Então, de alguma maneira, é isso que está acontecendo. Um claro exemplo também poderia ser você ter um movimento que é rotativo e, de alguma maneira, ele não ser rotativo, senão um movimento translacional, né? Como, por exemplo, acontece com a roda, né? A roda, quando ela desliza, ela rota sobre o mesmo ponto sem sair do lugar. Então, aí é um claro exemplo de violação de restrição cinemática, porque para ele ficar rotando, né, sobre o mesmo ponto, sem sair, é como se você estivesse tendo um grau de liberdade que não era permitido. Então, você está simplesmente violando uma condição, uma restrição cinemática, né? Deslizamento, derrapagem, atrito, qualquer coisa aí que você pensar é uma violação a restrições cinemáticas. Professor, Uhum. o Copel assim consegue simular essas violações de restrição? Olha, ele consegue, na verdade, ser fiel. Sim, ele consegue, mas não tudo, né? Mas, por exemplo, se eu colocar um veículo aqui, um carrinho, alta velocidade, e peço para ele fazer uma curva, o Cooper assim vai ser fiel a isso. Ele vai, ele vai mostrar para você que o carrinho realmente, a depender da velocidade, ele sai, ele vai embora, pode capotar por lá, enfim, né? Porque é um pacote de físicas que se utiliza aqui no Coppelia. Inclusive aqui dá para ver, ó. Tem o Bullet, o ODE, o Vortex e o Newton. O ODE, o Bullet e o Newton, pelo menos aqui no Coppelia, para utilizar é gratuito, de boa. Dá para fazer coisas interessantes, eles não são tão exigentes em termos de custo computacional. Agora o Vortex, a gente pode utilizar, sabe? Mas tem um pequeno problema. Se você quer utilizar o Vortex com todas as, digamos assim, capacidades que ele oferece, tem que primeiro ter uma licença, né? Inclusive aqui ele diz, você está rodando uma versão não registrada do Vortex Engine, né? E a dinâmica será desabilitada, nesse caso porque eu não tenho o registro. Mas é bem simples de ser feito. Geralmente eles, o site, né, da Vortex, ele oferece uma versão gratuita, mas você tem que se registrar, mandar um e-mail, explicar por que você quer. Bom, então tem uma questão aí, um conjunto de passos, né, para eles liberar a licença, né? Principalmente isso para nós, professores, estudantes, pesquisadores, é tranquilo, né? É tranquilo de ser feito, né? Não tem que seguir esses passos e tudo, né? Mas, em termos gerais, o Coppelia, por causa de todas essas ferramentas que ele tem aqui, trabalha bem as físicas, né? Então, evidentemente, um atrito, uma força centrífuga, uma força centrípeta, uma flexibilidade, uma colisão, tudo isso ele sabe, ele representa direitinho, tá? Inclusive, o Coppelia, assim, hoje é considerado uma ferramenta de validação para muitas coisas, né? Para muitas coisas, assim, em termos de robótica, né? Ele é um bom cenário, né, para fazer essas simulações, tá? Então, vocês vão ver que nas próximas aulas eu já vou trabalhar com ele um pouco mais, né? Tipo, fazer alguns programas em MATLAB, comunicar MATLAB com o Coppelia assim, e fazer alguns movimentos, né? Essas coisas, né? Certo? Certo, professor.
Pronto, gente. Então, ó, vou parar aqui a gravação, tá? Por hoje, acho que... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Parar a gravação.